Muito boa noite a todos, é sempre muito bom estar aqui mais uma vez pela página da Sociedade Espírita Paz, Amor e Caridade. Na noite de hoje nós vamos falar sobre desistências, abordando o capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo, que fala que fora da caridade não há salvação. Sejam todos muito bem-vindos. Aqui a gente vai vendo se está tudo certinho, se está chegando o áudio para vocês aí. Boa noite, João Lauro. Que legal estar aqui com vocês mais uma vez. Boa noite, Cássio. Boa noite, Carla. Mais uma vez, pela página da Sociedade Espírita Paz, Amor e Caridade. O tema da noite de hoje é desistências, abordando o capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo. Sejam todos muito bem-vindos. Enquanto o pessoal vem chegando, a gente vai dando boa noite para o pessoal. Curta, compartilhe, curta a nossa página também no YouTube. Nós temos lá todos os vídeos, todas as palestras de todos os trabalhos que foram aqui realizados. Tem lá o nosso canal no YouTube, Sociedade Espírita Paz, Amor e Caridade. Vou pedir para você, onde você estiver aí, na sua casa, que nesse momento a gente possa nos colocar um pouquinho mais em paz e assim a gente dá início no trabalho da noite de hoje. Amado amigo Jesus, aos nossos guias e mentores espirituais e toda essa grande constelação de espíritos que se unem através de um único propósito, que é o propósito grandioso do conhecimento, da aprendizagem, que possamos juntos, na noite de hoje, trazer uma luz sobre as desistências humanas, o tema da palestra, e esse olhar para o Evangelho segundo o Espiritismo, que traz nas suas minúcias toda a integralidade do Evangelho segundo o Espiritismo, sempre guiado pela luz de Jesus. Que os nossos amigos espirituais nos guiem no trabalho da noite de hoje. Que assim seja. Boa noite, Valme. Seja muito bem-vinda. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma exposição pela página da Sociedade Espírita Paz, Amor e Caridade. Na noite de hoje nós vamos falar de desistências. Capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo. Fora da caridade não há salvação. Boa noite, Gina. Então, boa noite, Luiz Henrique. Na primeira parte, já diz o seguinte: de que precisa o espírito para se salvar? Parábola do bom samaritano. O mandamento maior, necessidade de caridade, segundo São Paulo. Fora da igreja não há salvação, fora da caridade não há salvação. Instruções dos espíritos. Fora da caridade não há salvação. Mas o que precisa o espírito para se salvar? Parábola do bom samaritano. Boa noite, Ana. Nessa parábola aqui já me traz à memória uma história do Chico. Quando ele tinha 32 anos, ele se sentou na escadaria da sua casa e começou a lhe faltar o ar. Começou, naquele momento, a passar mal, faltar o ar, né? E nisso aparece Emmanuel. E daí ele diz, Emmanuel, e apavorado, assim, assustado. E Emmanuel disse, o que está acontecendo, Chico? E daí ele disse, eu estou morrendo. E se eu morrer, você me recebe? E ele disse, Chico, não tem como, eu não vou te receber. Eu tenho um compromisso agora. E sumiu.
E daí Chico ficou ainda mais apreensivo, começou a passar ainda mais mal. Nisso, logo após, aparece o espírito de Sheila, o bondoso espírito de Sheila. E quando aparece para ele disse, perguntou para ele, o que está acontecendo, Chico? Ele disse, eu estou passando mal, eu vou morrer. E Sheila, naquele momento, disse assim, Chico, eu não posso te ajudar. Ela disse, mas e se eu morrer agora, você me recebe? Ela disse, não, eu não posso. Eu tenho um compromisso com o Emmanuel, eu tenho uma reunião com ele agora. E sumiu. E daí, naquele momento, ele se desesperou. Aí a falta de ar era muito maior, ele acreditava sim que naquele momento ele iria morrer. E daí, naquele momento, boa noite, Rosa, naquele momento vem o espírito de Bezerra de Menezes. E daí, naquele momento, acalma Chico, coloca a mão, né, no seu peito e Chico vive mais 60 anos. O que eu quero trazer com essa história? Que o desespero do Chico naquele momento, boa noite, Luciana, que o desespero de Chico naquele momento não ia trazer nenhuma coisa boa para ele. Na verdade, estava agravando o que ele estava sentindo naquele momento. E sim, quantas e quantas vezes a gente se desespera diante de uma situação? Quantas vezes a gente desiste de algumas coisas na vida? E desistência, a gente já vai pensar nas nossas desistências como se a vida fosse uma grande batalha ou ainda uma grande corrida, em que a gente precisa correr em busca daquilo que pintaram para nós, que era o ideal de vida. Então a gente vai correndo, e chega um momento que as coisas não dão tão certo que a gente começa a desistir. O convite para a reflexão de hoje, dessa noite em especial, é que a gente entenda que nós não viemos aqui para desistir. Por quê? Vamos combinar. Se a gente está aqui no mundo de provas e expiações e nós estamos aqui, ora, nós vamos ter provas e vamos ter expiações. E essas provas e expiações estão moldadas, estão conectadas com aquilo que precisamos desenvolver na nossa existência. Se não fosse assim, não doeria. Se não fosse assim, a gente não desistiria. O que acontece conosco? Na nossa vida humana, ser humano aqui na Terra, nós temos esse olhar peculiar sobre as nossas vidas e sobre as vidas de todos ao nosso redor. E muitas vezes é muito mais fácil para nós desistirmos daquilo que nos compete, que nos cabe como evolução espiritual, do que realmente ir na direção daquilo que precisamos efetivamente fazer. Só que o fazer, na nossa esfera humana, nós queremos que aconteça daquele jeito, daquela forma, naquele momento em especial. E não deixamos nenhuma sombra de dúvidas sobre o que nós queremos daquele instante. É naquele momento. Só que o tempo de Deus, o tempo da espiritualidade é um tempo diferente do nosso. Inclusive, se nós não estivéssemos tão angustiados com as situações que, ora, nos atropelam, nós entenderíamos que isso existe porque tem um reflexo de espaço e tempo ao qual nós temos que nos encaixar. Nós temos que olhar para aquele horizonte e buscar um lugar de encaixe, aonde nós vamos conectar. E esse tempo, espaço e tempo, ele é volátil para nós. E o ser humano quer as coisas na hora. Triste ilusão. Boa noite, Jô. Triste ilusão. A maioria das coisas da nossa vida, ou ainda que aparecem para nós, são coisas que nós precisamos enfrentar. São provas ou ainda expiações daquilo que estamos construindo a cada momento na nossa jornada espiritual. E fora da caridade não há salvação, mas a primeira caridade que precisamos ter é conosco.
A primeira caridade que precisamos ter de verdade é com a nossa existência. Porque se a gente não consegue controlar as nossas intemperanças, muitas e muitas vezes acabamos por ir para o caminho da desistência da vida. Boa noite, Mônica e Ricardo. Desistência da nossa jornada humana. A grande maioria de nós desiste diante de algum obstáculo. É como se fosse uma corrida de obstáculos, em que um obstáculo se apresenta na nossa frente e a gente consegue pular. E depois, ali na frente, já um pouco mais cansado, aparece um obstáculo um pouquinho maior. E lá na frente aparece um pouquinho maior. E daqui a pouco você olha para o obstáculo à sua frente e esses obstáculos numa linha de horizonte que você pode determinar como vida, esse obstáculo um pouquinho maior chama sua vida. E muitas vezes a gente não consegue transpor. A gente desiste. Mas entenda que aquele obstáculo que lá está, no seu horizonte de vida, ele é feito, ele é talhado para você, no seu momento de espiritualidade, no seu momento de evolução humana, para aquele determinado momento, porque se nós olharmos para trás, na nossa juventude, nós não acreditávamos em Deus, ou ainda nós acreditávamos que Deus estava fazendo outras coisas e não estava olhando por nós. E com o passar do tempo, com o nosso amadurecimento, nós conseguimos entender que a caridade começa, em primeiro lugar, dentro de nós, para que depois a gente possa externar de verdade aquilo que sentimos, aquilo que temos no nosso coração e na nossa alma, para que possamos tocar de verdade outros corações e outras almas. Há uma necessidade que a gente entenda sobre caridade, para que a gente não desista. Na época da guerra, e agora me fugiu o nome, eu estava procurando o nome aqui, me fugiu o nome, mas existia um showman, né? E ele foi convidado pelas tropas americanas a dar uma palestra, né, para aquela galera que estava indo para a guerra e muito provavelmente eles talvez não voltariam, né? Alguns haviam voltado já num primeiro momento, haviam voltado e a grande maioria daqueles que estavam ali, quase 100 mil soldados, estavam indo para a guerra e alguns que haviam retornado. E ele foi convidado para dar uma palestra para incentivar aquelas pessoas, era um showman na época, e ele disse, olha, eu só tenho 10 minutos, 15 minutos para fazer a palestra, eu não tenho mais tempo do que isso. E o comandante daquele batalhão, daquela tropa, disse, não, tudo bem, nós vamos pegar você, vamos te levar, vamos te trazer, não tem problema, 10 minutos. E ele entrou no palco, falou 10 minutos, 20 minutos, 30 minutos, 40 minutos, 50 minutos, 1 hora. E quando ele fechou a cortina, o comandante disse assim, mas você não tinha só 10 minutos? Se passou 1 hora. E ele disse assim, dá uma olhada na primeira fileira, que era onde estavam todos aqueles que haviam retornado, né, do primeiro fronte de guerra, haviam retornado, e tinha os outros companheiros que estavam indo para a guerra. E ele disse assim, ali na primeira fila, tinham 2 soldados, um do lado direito e outro do lado esquerdo. O soldado do lado esquerdo havia perdido o braço direito. O soldado do lado direito havia perdido o braço esquerdo. E eles estavam os dois juntos porque seria a única maneira deles baterem palma, juntando os corpos, né? Podiam bater palmas para aquele showman que estava ali trabalhando. Eles não desistiram. E daí os 10 minutos daquele showman se tornaram 1 hora. Quantas vezes a gente olha para nós e desistimos? E agora me vem muito
muito carinhosamente a imagem de Jerônimo Mendonça, o gigante deitado. Uma pessoa que trabalhou a vida toda pela espiritualidade e, devido às suas enfermidades, dava palestras espíritas deitado em uma cama, porque ele não se locomovia mais. Percorria vários e vários centros espíritas dando palestras junto com uma Kombi, né? Eles pegavam a maca dele, que era o único jeito, e fica para vocês aí, procurem Jerônimo Mendonça. Pegavam a cama dele, botavam dentro da Kombi, daí tinha uma pessoa que cuidava, o outro dirigia, um perrengue danado, e nunca desistiu. E as palestras dele sempre traziam muita alegria para as pessoas. Ele nunca desistiu. Quantas vezes você já desistiu? Porque a vida não aconteceu do jeito que você queria que acontecesse? As coisas saíram do controle? As coisas não são exatamente como você imaginava? Quantas vezes você desistiu, ainda vivo? Quantas vezes você já enfrentou aquele obstáculo que agora se apresenta mais uma vez diante dos teus olhos, diante da tua vida, diante do teu horizonte? E fica aquela pergunta: você vai desistir ou vai continuar? Capítulo 15. Fora da caridade não há salvação, mas a primeira caridade precisa ser com você, com a sua vida, com a sua existência, com o que você anda fazendo, com todas as tuas fortalezas mentais e com todas as suas fraquezas emocionais. É com tudo isso. E se não fosse assim, qual seria de verdade o nosso intento aqui? E se você desistir aqui e não quiser quitar essa conta, eu falo muito sobre isso, que a gente vem com vários débitos, né? E uns a gente entende, outros a gente não entende. E a gente vai quitando alguns débitos. Alguns. Talvez a gente viva a vida toda pagando débitos que ficaram pendentes por nossa ação, por nossa inflexão em alguns momentos. E a gente vem cheio desses débitos. Mas a gente precisa quitar eles de alguma forma. Porque senão esses mesmos débitos, daqui a pouco, no porvir, eles vão mais uma vez nos assombrar. E eles vão nos assombrar porque a gente desistiu. Tem uma passagem que agora não está aqui anotado no meu material, que diz o seguinte: se você não... A pessoa diz, uma pessoa conversando com a outra, né? E diz: olha, eu não faço mal para ninguém. Mas qual é o bem que você faz? Ou você desistiu de fazer por causa das suas peculiaridades humanas? Faça o bem sem olhar a quem. Todo dia, a todo instante, quando você puder, do jeito que você puder, como você puder. Mas não se esqueça da primeira caridade, a primeira de todas, que é a caridade com você mesmo. O olhar que você tem sobre você, sobre a sua vida, sobre os desafios que você tem. Eu trago sempre à tona esse assunto, porque é de suma importância que a gente entenda que os desafios que nós temos hoje, diante das nossas existências, são talhados, são perfeitos para nós. Mesmo que a gente não entenda. Mesmo que nos doa, mesmo que a gente tente a resignação muitas vezes, e muitas vezes nós somos imprudentes. Nós enfiamos os pés pelas mãos. Mas o que você está construindo de verdade para não desistir? Porque é mais fácil desistir, sempre será mais fácil desistir do que seguir em frente. É como se a gente estivesse em um deserto emocional,
um deserto enorme, sem olhar sem ter um ponto de referência como um oásis, um pontinho, a gente está no deserto. E daí a gente olha para um lado é areia, olha para o outro lado é areia. E tudo, absolutamente tudo, faz nós remontarmos à desistência. Olha para o outro lado, não tem nada. Olha para cima, só um sol escaldante, sede, fome. E todo é como se fosse no deserto. A gente muitas vezes se olha num deserto emocional da nossa vida humana. E é nesse deserto emocional que você precisa ter consciência de quem você está construindo ao longo dos anos. É nesse deserto emocional que você precisa olhar para a sua vida e entender de fato quem você é. E nós não estamos aqui à toa. Nós não estamos aqui de passagem. Nós estamos aqui com um propósito. Um propósito. Evoluir. Ah, mas eu não quero mais porque evoluir dói, porque estudar é complicado. Ok, são escolhas que você pode fazer da sua vida. Escolhas. Mas o quanto você precisa entender desses fantasmas que batem à sua porta para que te causem medo e você desista de quem você é. Nesse capítulo 15, que é fora da caridade, não há salvação, me chama muito a parábola do bom samaritano. De fazer as coisas de uma determinada forma, de seguir em frente. Está aqui, nesse momento, absorvendo esses conhecimentos, tirando alguma coisa desse momento, é algo fantástico. Porque você se propôs a isso. Você está aqui com um propósito. Você quer alguma coisa. E o conhecimento ele é libertador em todas as esferas. A caridade, ela é sempre muito boa para quem faz. É interessante isso. Porque quando você tem uma ação de caridade para com o seu irmão, para alguém próximo a você, é ali que você dignifica a sua existência. É óbvio que vai ser bom para outra pessoa, é óbvio. Mas a atitude da caridade, e a caridade pode ser uma conversa. Sentar com alguém e conversar com esse alguém. Porque aquela pessoa está precisando de uma palavra, está precisando ser escutada naquele momento. Ela precisa daquele momento para ressignificar a sua existência. E você está sendo usado ali como um instrumento de caridade. E muitas vezes a gente não se dá conta disso. Muitas vezes a gente nega isso. Gostaria de falar com você depois. Ah, pois é, mas não dá, não tenho tempo. Ah, hoje não dá, está muito corrido. Hoje eu estou muito cansado, eu estou muito cansado. E a gente deixa de ter essas conversas existenciais. Nós deixamos de ter essas conversas primorosas, em que ou nós estamos sendo usados como instrumento, ou nós precisamos daquele momento para olhar para as nossas vidas. Capítulo 15. Fora da caridade. Não há salvação. Use a sua potencialidade humana sendo caridoso, caridosa, dentro do que você tem de recursos humanos. Uma conversa, um abraço, uma escuta atenta, um olho no olho. Isso tem valor. E não é um valor financeiro, é um valor emocional para aquela pessoa que está ali na sua frente e que a gente não sabe o que está passando na cabeça dela e que talvez, ela esteja a ponto de desistir. Como a pessoa que eu falei lá, o showman no início da palestra, que tinha só 10 minutos. E o que incentivou ele foram aqueles 2 soldados
que estavam ali, esperando muito mais daquele momento. A gente só recebe do universo, de uma forma geral, aquilo que a gente emite. Nós precisamos ter esse cuidado de emitir coisas boas. Vamos emitir sempre coisas boas? Não. Não, nós somos seres humanos. Mas se no grande tempo, ou na grande maioria do tempo, nós estamos emitindo coisas boas, com o tempo, com a paciência, com a resiliência, os resultados começam a aparecer. Então, fica o convite para todos nós aqui, que não desistamos do caminho. Desistência não é uma opção. Desistência não é o caminho. Desistência não pode ser uma vertente do nosso pensamento. Porque essa vertente pode permear para outros lugares. Desistir não é o caminho. Eu espero do fundo do coração que uma palavra ou uma frase tenha feito sentido para você na noite de hoje, nessa pequena reflexão, falando sobre desistências e falando sobre o capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo. Fora da caridade não há salvação. Muito obrigado. Gente, pedir para você, aonde você estiver aí, para a gente fazer a nossa prece de encerramento, aonde você estiver, na sua casa, no cômodo que você estiver. Gratidão, João Lauro, gratidão, Carla, gratidão a todos vocês que participaram aqui com a gente. Gratidão, Rafa, gratidão, Jô. Espero do fundo do coração, que nem eu falei antes, que uma palavra ou uma frase tenha feito sentido para você na noite de hoje. E que você leve isso no seu coração e na sua alma. Amado amigo Jesus, e aos nossos amigos espirituais que nos acompanharam nessa noite de hoje. E a todos nós que estamos aqui, juntos, olhando para a seara da existência e entendendo os desígnios de Deus para com todos nós. Que nós possamos ser mais luz do que sombras, que possamos ser mais a palavra amiga do que a negação, que possamos verdadeiramente ter o olhar crístico para todos os irmãos que nos acompanham nessa jornada. Que paremos de julgar, para que ali na frente não sejamos julgados. Que consigamos entender que a dificuldade do outro se assola em terreno que você não conhece. E para que a gente possa, de verdade, se conectar aos corações das pessoas que mais amamos, que possamos olhar com esse olhar crístico, que nada mais é do que as normativas que Jesus deixou estampado na sua obra há mais de 2000 anos e que até hoje a gente tem muita dificuldade de seguir o caminho. Mas estamos tentando. Estamos no caminho. É como se fosse um grande Everest da nossa espiritualidade e aos poucos a gente vai conhecendo o terreno, aos poucos a gente vai firmando mais o pé, aos poucos a gente vai olhando para cima e tendo a compreensão da imensidão daquilo que se apresenta diante de nós. Mas o caminho existe para que ele seja cumprido. E nós estamos no caminho, olhando para cima e com firme propósito de chegar lá e poder beber da fonte infinita de luz, energia, amor e sabedoria do nosso amado Mestre Jesus. Muita paz e luz a todos nós. Que assim seja.
Mais uma vez, gente, gratidão Luciana, Diná, gratidão a todos que participaram aí, gratidão João Lauro. Então, espero do fundo do coração que uma palavra, uma frase tenha feito sentido para você na noite de hoje. Excelentes dias pela frente aí e a gente se vê logo logo. Beijo no coração e até a próxima.